Vamos olhar um pouquinho para fora do nosso quintal agora, falar de eleições em Portugal, né? E aí, quando a gente vê os resultados, fala, opa, já houve uma definição. E não é bem assim que funciona. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ele anunciou hoje que vai começar as tentativas de formação de um novo governo a partir de amanhã. Só que, segundo ele, caso não haja alianças, é possível convocar novas eleições. E eu vou te explicar por quê, com os números que a gente tem aqui até agora e com uma previsão que foi apontada aqui pelo Dávila recentemente sobre a força que o Chega chegou, né? Porque ele cresceu bastante nessas eleições. Ó, o Aliança Democrática foi o que teve a maioria dos votos, como já era esperado aqui por todos, né? Ele tinha antes 77 cadeiras ali na Assembleia da República, que tem 230 lugares, e agora ele chega a 79. O Partido Socialista, que estava governando o país até então, teve 77. Só que antes eles tinham 120, então percebam a quantidade de cadeiras que perdeu o Partido Socialista nesse pleito. E o Chega, que antes tinha 12 lugares na Assembleia de representatividade, agora chega a 48. Então percebam como esses votos que poderiam estar acumulados, principalmente aqui nessa parte, foram pulverizados e ajudaram a engordar a popularidade do Chega lá no país. E o que acontece agora nas eleições em Portugal? E por que eu digo que o presidente diz que se não houver uma aliança, as eleições elas são retomadas para a indicação de um primeiro-ministro? Porque para que um partido desse possa indicar o primeiro-ministro, ele precisa ter pelo menos metade das cadeiras da Assembleia. Ou seja, o Aliança Democrática, ele precisaria ter eleito 115 parlamentares para conseguir fazer a indicação sem necessidade de articulação. Como ele só conseguiu 79, aí ele vai ter que conversar ou com esse aqui, que já disse que não deixa de ser oposição à Aliança Democrática, que é um partido de centro-direita, ou ele vai ter que buscar diálogo com esse aqui. E o representante da Aliança Democrática disse que não faria qualquer tipo de articulação com o Chega, exatamente por conta dos discursos que são diferentes entre ambos os partidos. Então agora a gente vai entender se, né, Luiz Felipe Dávila, essa articulação vai ocorrer ou se até o dia 20 de março isso não acontecer, aí pode voltar ao pleito. O que você acha, Dávila? Qual é a sua análise e a sua previsão? Bom, conhecendo bem esse país como você conhece. A primeira coisa é que eu fiquei impressionado como a manchete dos jornais, evidentemente com vários jornalistas da esquerda, gostam de colocar vitória apertada da centro-direita. Não, foi uma vitória estrondosa da direita, porque você tem que somar todos os votos da direita. Exatamente. E aí uma vitória estrondosa, porque a Aliança Democrática teve uma votação importante, a queda do Partido Socialista, como você falou, caiu de 120 para 77 cadeiras, cresceu o Chega e ganhou o IL, o liberal, que tem mais 8 cadeiras. Então, se você somar a coligação da direita, o eleitor português deu um voto para a direita. Está claro isso. Agora, qual é o desafio aí do Luiz Montenegro, que é o novo, que será provavelmente o novo primeiro-ministro, que é o líder do PSD? Ele disse que o Chega não ia participar do governo. Mas o problema é que o eleitor português está dizendo, você pode dizer o que você quiser, mas nós, portugueses, queremos um governo de direita. Então agora ele vai ter que abrir mão dessa conversa para sentar com o Chega e com o IL, que é o Partido Liberal, para poder ter a maioria folgada. E ele vai ter 135 cadeiras. Exatamente. Então, assim, é importante ter essa conversa. Não dá para ele manter a ferro e fogo quando o eleitor deu um recado muito claro. Um partido que sai de 12 para 48 cadeiras, como é que você vai ignorar? Não dá. Não, e o que chama atenção também é o Partido Socialista sair de 120 para 77. Então, e aí acontece uma outra coisa interessante. É que você não tem lá a pizza de todos os partidos. Os outros partidos pequenos de esquerda derreteram. Então, o Partido Socialista não vai conseguir formar um governo também. Então, o único que pode conseguir formar um governo é a direita. E aí tem que abrir mão do que disse na campanha, que não ia conversar com o Chega, e vai ter que conversar com o Chega. E aí, veja só que coisa interessante. O Partido Socialista, o Pedro Nunes, ontem à noite disse uma coisa muito interessante. Primeiro, é outra coisa, país civilizado, né? Um cumprimenta o outro, dá boa sorte, olha, espero que você faça um bom governo. É outra coisa, democracia civilizada, né? Civilidade é uma coisa que faz muita falta. Mas o que ele já deu de mensagem importante pro Luiz Montenegro? Olha, nós não vamos impedir a votação do Orçamento da Nação, que é a coisa mais importante que vai provavelmente acontecer em outubro.
O que ele está dizendo isso? Se você fizer um governo de minoria, a gente não vai dar dor de cabeça para você, porque nós vamos aprovar o orçamento, que é a coisa mais importante. Então, o Partido Socialista está dando um sinal claro de que ele não tem capacidade de formar um governo, mas que também ele não vai criar um negócio justamente para ter que convocar outra eleição. Então, se você tiver um governo de minoria e consegue aprovar o orçamento, está tudo certo. Sim, dá para levar. Dá para levar. E aí tem uma outra coisa na regra na eleição portuguesa que é muito interessante. Em 25, o próximo ano, nós temos uma eleição para presidente da República. Aí tem uma regra que diz que 6 meses antes da eleição, o presidente não pode dissolver o parlamento. E 6 meses depois que o novo presidente assume, não pode dissolver o parlamento. Ou seja, tem um lock-up período aqui de 1 ano. Então, o que ele tem que fazer é levar esse governo aí por 1 ano e 2 meses, esperar a eleição presidencial e ele está garantido por 2 anos. Então, assim, esse é o jogo cuidadoso que vai ser feito agora na eleição portuguesa. Ô, Gustavo Segré, qual é a sua análise sobre esse partido que quadruplicou o número de cadeiras no parlamento? A gente havia uma expectativa e ele chegou de fato a 18%, mas é essa análise, né? O Partido Socialista perde e derrete diante de 2 partidos, um de centro-direita e outra mais para a extrema-direita, que conseguiram consolidar esses votos. Quando a gente faz a análise crua do voto, se alguém tinha 120 e passou para 77, o que tinha 77 passou para 79 e o que tinha 12 passou para 48... Quem venceu? Porque muita gente desses que tinha 120 votaram para os 48. Não tem outra explicação matemática. É isso. Não podemos escapar da matemática. Mas está com a faca e o garfo na mão. Porque disse, ok, você falou que não iria fazer acordo comigo, e agora? Vai ter que fazer. A dúvida, ironicamente, e é ironia pura, é se todo esse crescimento foi porque ele falou que não deixava o Lula entrar em Portugal. Disseram que não, que era somente uma fala que não tinha nenhum visto de realidade, porque não é o primeiro-ministro que vai dizer quem entra ou quem não entra. Eventualmente seria a justiça, e ele foi mais longe. Falou que se o Lula insistisse, ele ia terminar preso, o que não é uma prerrogativa do executivo. Mas de 12 passar para 48, a dúvida é se foi um voo de galinha ou se já é que a direita começa a ter uma forma expressiva de participação no governo em que necessariamente vai ter que estar. E fica uma coisa muito clara. O Chega não ia fazer nenhum acordo com o socialista. Isso não tem discussão. Então, a possibilidade de formar um novo governo, mesmo que tenha que discutir e mesmo que tenha que negociar, me parece plausível. Não sei qual será o orgulho da Ação Democrática de falar se vou ou não fazer acordos com o Chega. Mas quem ganhou mesmo a eleição, na minha opinião, é o Chega. De 12 a 48, não tem discussão. 5h49, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero 6, hein? Não saiam daí. Nas outras plataformas seguimos. E para você, Piperno, o grande vencedor foi o Chega também? Sem dúvida nenhuma. Teve um salto, né, incrível, muito grande. Mas eu torço para que Portugal aprenda um pouco com a experiência da Alemanha no último mandato da Angela Merkel. Naquele momento, o partido a coligação liderada pela Merkel não conseguiu fazer a maioria suficiente para que pudesse compor um governo. A não ser que ela aceitasse fazer uma composição com a crescente AfD, né, que também é a extrema-direita alemã. O que fez a Merkel acabou comandando, chefiando um governo de coalizão com o Partido Social Democrata. Enfim, Olaf Scholz era uma espécie de vice-chanceler, era o ministro da Economia e tinha o segundo cargo em importância naquele arranjo alemão, naquele arranjo germânico. Então, veja, quando a Aliança Democrática Portuguesa, quando o seu líder diz que não vai fazer aliança com o Chega, acordo com o Chega, eu acho que ele dá uma resposta que faz muito bem à democracia. Quer dizer, eu não converso, eu não faço aliança com extremistas. E, da mesma forma, como o partido, quando o líder do Partido Socialista, ele admite apoiar projetos importantes enviados pela minoria, comandada pela Aliança Democrática, que, afinal de contas, foi o mais votado, elegeu o maior número de parlamentares, então é esse, sim, o bloco
que tem que ser o responsável pelo novo governo, ele também dá uma sinalização muito positiva de maturidade política. Ou seja, somos, em relação a vocês, somos rivais, adversários. Em relação ao Chega, somos inimigos. Peraí, Dávila, só vou ouvir o Gunner, claro. Aí você já finaliza. Não, quer falar? Vai falar. Então, ó, somando tudo, eu fiz percentualmente, 63% a direita ganhou, 37% a esquerda. Isso quer dizer alguma coisa. A gente olhar também para os Estados Unidos, Trump favorito. Então, parece que a direita... outros países da Europa outros também. Países, exatamente, Evandro. A direita está se comunicando melhor com a população. Os anseios da população hoje são atendidos mais pela direita do que pela esquerda. A esquerda precisa fazer uma reflexão porque se afastou dos problemas reais da população. Parece que a direita toca mais o coração do eleitor. Sabe por quê, Piperno? Sabe por quê, Piperno? Então, mas agora, estou falando de agora. Porque a direita fala de problema real, de segurança pública, de saneamento básico, de questões econômicas. Você tá tocando, enquanto a esquerda... Então, enquanto ela é xenófoba. Não. Eu não quero imigrante. Eu não quero imigrante ilegal. É diferente. Eu não quero imigrante ilegal. Olha o que está acontecendo na fronteira dos Estados Unidos. Um baita problema com imigração ilegal, aumento de tráfico de drogas, de criminalidade. Quem vive na fronteira sabe disso. Está uma crise migratória nos Estados Unidos de imigrantes ilegais. E aí o eleitor fala, opa, peraí, a direita entende o meu problema. A esquerda, enquanto ela está... A esquerda, ela está no mundo... miragem. Não, ela está no mundo idealizado. Do banheiro, ela está lá no banheiro unissex. Aí a população fala assim, peraí, é o imigrante ilegal aqui que está me assaltando ou está no banheiro unissex? Ela entende que é um problema real. A direita discute um problema real, Piperno. A solução que a direita americana dá para esse problema é o seguinte, vamos construir um muro. É esse o tipo. A solução que a direita fala, eu não quero imigração ilegal no meu país, porque isso é contra a lei. É ilegal, ponto final. Eu quero o imigrante que entra legalmente, é muito bem-vindo. O ilegal não, tem regra e ponto. É isso. Agora, a pessoa que vive lá, a pessoa de esquerda que vive em Nova York, não sente tanto o problema da imigração ilegal como sente lá alguém que está na fronteira do Texas ou da Califórnia. Ali ele sente o problema real, né? E aí o Trump fala para esse eleitor que entende lá o problema dele. Vai lá, Dávila. Duas coisas na eleição portuguesa que já ficou claro. O Pedro Nunes, que é o líder do Partido Socialista, já disse que não vai fazer coligação com o AD. Então isso já foi dito claramente. O que pode acontecer é fazer um governo de minoria. É manter o AD junto com o IL, com o Partido Liberal, né? E o Chega ficar independente. E é óbvio que vai votar a questão de orçamento, essas questões mais fundamentais com o governo. Então, pode também ter um outro arranjo, que é salvar o Luiz Montenegro lá dizendo que vou fazer um governo de minoria, não vou fazer minha coligação com o Chega, não trazer o Chega diretamente para o governo. O Chega também fica exercendo a independência, vota as coisas importantes, critica aquelas coisas que ele pode achar que é muito moderado lá da AD, e tudo bem. O importante é que é o sinal que está acontecendo. É o sinal de que o Chega pode ser independente, que o Partido Socialista não vai boicotar a qualquer custo para causar uma segunda eleição, que vai respeitar o resultado das urnas. Então, é o que eu falo, é a regra não escrita da civilidade. Gente, vamos deixar o AD formar um governo, pô. A gente perdeu a eleição, tudo bem, vamos deixar eles formar um governo, vamos ver o que acontece. Então, não tem essa ânsia, não, tem que derrubar, não tem nada disso. E é uma experiência que Portugal vive, como bem disse o Piper, na Alemanha. São os dois países na Europa que mostram, a Inglaterra também, são 3 países na Europa que mostram que o centro ainda consegue governar os países. E nos outros países, o que está acontecendo é que o voto está polarizando como em demais países do mundo. Então, a experiência de Portugal, da Inglaterra e da Alemanha são fundamentais para a regeneração dos partidos de centro, centro-direita e centro-esquerda. Porque o que o Alan Gunny traz é algo muito importante. A centro-esquerda e a centro-direita está perdendo espaço para os partidos radicais. E o Segre analisou muito bem que o Chega só conseguiu crescer em Portugal porque roubou o voto da esquerda.
Então, assim, é importante ver como não tem mais bandeira para esse anti-establishment, antissistema. O antissistema quer um partido que diz que não acredita mais em nada, do que o sistema não funciona. Tá. Então, é importante a experiência em Portugal, assim como é na Alemanha e na Inglaterra, para mostrar que os partidos de centro-esquerda e centro-direita podem sim vencer eleições. O que você acha, Segré? Concorda? Absolutamente. Me parece, además, uma experiência que deveria ser copiada, porque a civilidade na política estabelece que quando tem projetos que são bons para a cidadania, não interessa se são de esquerda ou de direita, é bom, tem que ser apoiado. E me pareceu fantástico a declaração do Ghani dizendo que, enquanto a direita busca ir contra a ilegalidade, a esquerda defende um banheiro que possa ser utilizado por qualquer pessoa. Quer arrematar alguma coisa, Piperno? Pois é, política não pode ser feita só pensando em banheiro, né? Eu acho que a questão... Fala para a esquerda progressista não, isso. É isso. Aí que tá o negócio. Tá perdendo o voto. E nem a gente pode fazer concessões aos xenófobos. Aí que tá o problema, porque isso aí é fazer concessão de quem não gosta de um ser humano que tem menos condições materiais, que vai buscar exatamente mudar o seu território, mudar de vida, porque no país de origem não tinha condição de viver. E é isso que essa extrema-direita faz. Só que ela faz com um discurso muito direto, o do tipo, vamos construir um muro, e achando que com o muro resolve tudo. Mas, Piperno, o ponto é que está atraindo o voto da esquerda. Essa xenofobia, ela não é mais direita ou esquerda, ela é de todo mundo, que as pessoas se sentem ameaçadas por mas aí coisa que seja. Então, assim, eu acho equivocada a sua análise no sentido de taxar a xenofobia como uma coisa de direita. Não, ela está atraindo um público cada vez maior. Acabou de sair um dado importante nos Estados Unidos mostrando que a população preta, negra nos Estados Unidos está votando muito mais republicano do que democrata. Então, assim, está havendo uma inversão de valores, porque as pessoas se sentem ameaçadas. Qualquer coisa que você se sente ameaçada, você parece que enxerga nesses partidos, assim, o defensor, o protetor dos meus interesses. E aí está passando por cima de questão partidária, ideológica e racial. O que mostra algo realmente o fracasso dos partidos de centro-direita e de centro-esquerda em tocar as pessoas com algo que faça sentido. Então, eu entendo, eu também sou contra radicalismo político, mas eu acho que os partidos de centro têm de aprender por que eles não estão conseguindo conectar com o eleitor em coisas que preocupam a vida do eleitor. Isso faz parte do aprendizado com os radicais dos partidos moderados.